Pessoal, uma dúvida muito comum de quem está querendo começar na cultura do açaí, inclusive era uma dúvida nossa lá atrás, é com quantas plantas começar, ou então com qual tamanho de área começar um plantio de açaí. Isso é uma dúvida muito comum, tem gente que fica muito seguro em relação a isso. E hoje eu vou dar meus 10 centavos para ajudar vocês respondendo isso com a perspectiva que eu tenho hoje, já 4 anos no ramo. Então fica até o final para você não perder nada. Vamos lá, pessoal, vamos responder mais uma dúvida, até um pouco polêmica, eu acho, com o que eu vou falar aqui para vocês pode parecer um pouco polêmico para algumas pessoas, mas é a minha perspectiva e eu tento ser o mais transparente com vocês possível, tá? Isso aí, pessoal, sobre essa dúvida, eu fico sempre refletindo sobre quais temas são interessantes para eu postar aqui no canal. Tô sempre pensando nisso e esse aí eu tava pensando, o que eu me perguntava, o que eu procurava lá atrás, lá no começo, que faz uma diferença para quem está começando. E justamente caiu que eu lembrei desse questionamento, de quantas plantas começar, com que tamanho de área começar. Então é o seguinte, pessoal, antes de eu começar a falar, responder isso aí, que eu vou direto ao ponto nessa resposta, deixe seu like, se inscreve no canal e no final do vídeo, se você gostar do vídeo, deixa um comentário, tá bom? O teu comentário é muito importante mesmo. Cada um que comenta aqui, pessoal, pode anotar aí que eu respondo e tô sempre lembrando, eu lembro das pessoas que comentam aqui. Então é muito bacana quando a gente tem essa interação. Às vezes a pessoa comenta aqui e vai lá no nosso Instagram, ou vai lá no TikTok, ou então acaba virando membro do canal e entra no grupo do WhatsApp do canal. Então é um negócio muito bacana ter essa interação com vocês. Eu valorizo muito e ajuda muito a gente também, tá bom? Então deixe seu comentário também aí. E outra coisa, pessoal, a gente tem um clube de membros aqui no canal com 2 planos que a gente oferece para os nossos membros. O primeiro é o plano parceiro da fazenda, que você tem acesso a todos os conteúdos antecipados e conteúdos exclusivos, acesso ao nosso grupo do WhatsApp comigo e com outros produtores que também são membros do canal. Então tem uma troca de experiência lá sensacional, muito bacana mesmo. E tem o segundo plano, pessoal, que é o plano Melhor Amigo da Fazenda, que você vai ter acesso a todos os nossos e-books, Só de você entrar, você já tem acesso aos nossos e-books. Você já pode baixar eles livremente e você tem acesso a todos os nossos cursos que nós estamos lançando. O primeiro deles é o de maracujá, que a gente já está lançando ele, já estamos soltando lá no clube de membros as aulas. E futuramente vamos ter outras culturas do açaí, da acerola, do cupuaçu. Então, só de você ser membro do nosso canal, você já vai ter acesso a tudo isso lá no nosso clube de membros. Então é um negócio muito bacana, por R$ 39,90. Menos de R$ 40 você já consegue ser membro do canal. Show de bola? Então vamos lá, vamos começar a responder realmente essa pergunta aí que eu sei que deixa muita gente aí ansioso e inseguro. Vamos lá então, pessoal, seguinte, para responder essa pergunta, a gente tem que analisar alguns fatores de acordo com a situação de cada produtor. Então vou falando os fatores aqui para você ir tomando como base para a sua própria situação, porque não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Vou falar para vocês, começa com 500 pés. Não é assim, cada produtor vai ter sua situação. Então, eu vou falar aqui os fatores, vou falar no que eles influenciam e vocês analisam a situação de vocês. Primeiro ponto que influencia na quantidade de plantas que você vai plantar ou que você vai começar, tá? Mão de obra, pessoal. Quanto de mão de obra você tem disponível na sua fazenda, no seu terreno, na sua chácara, no seu sítio, para poder tocar esse manejo do açaí? Porque o manejo do açaí, pessoal, é um manejo relativamente intenso, tá certo? Ele exige monitoramento constante, ele exige tratos culturais de roçagem, de adubações, de manejo de irrigação, que você tem que estar monitorando, ajustando, fazendo esse trabalho todo. Então, é interessante que você tenha em vista isso, tá certo? Não adianta, vou começar aí com 30 hectares e você tem um funcionário só. É muito complicado, tá certo? E olha que a gente quase caiu nessa besteira, tá certo? Hoje a gente tem 15 hectares plantados aqui, pessoal, com um funcionário, mas eu e meu pai, a gente ajuda, a gente tá aqui, a gente tá tocando o serviço junto. Então, e já é um serviço apertado, gente, já anda com um calendário apertado, com um cronograma apertado. Então, imagina se
planta 30 hectares de uma porrada só. A gente quase faz isso e ia ser uma complicação muito grande. Então, a quantidade de plantas que você vai começar, pessoal, ela tem que ser proporcional à sua disponibilidade de mão de obra, tá? Vamos dar uma proporção aqui para não ficar o negócio muito aberto. Eu diria o seguinte, pessoal. Uma pessoa, né, eu estou dizendo o seguinte, vamos supor que você mesmo, sem a ajuda de ninguém, vai tocar o seu plantio, tá certo? Se você for um cara experiente com roçadeira, né, fazer uma roçagem legal e tal, tudo mais, e tiver um tratorzinho, igual o nosso pode ser, não sei se você sabe qual é o nosso, vou deixar a foto dele aqui para vocês verem, trator pequeno, tá? Com uma roçadeira acoplada nele, você consegue, pessoal, fazer aí, tomar conta, uma pessoa, de aproximadamente uns 5 hectares, bem tocado, um plantio bem arrumado. Ainda mais para quem é iniciante, 5 hectares está excelente, tá certo? 5 hectares nessas condições, tranquilo, tá certo? Dá para tocar, dá para fazer um manejo direitinho, dá para fazer um cronograma arrumadinho, tá certo? Agora, não tem um trator, aí você já diminui um pouquinho essa quantidade de área. Não sou muito experiente com roçadeira, diminui mais um pouquinho também, tá certo? Ou seja, se você não tiver um trator e for inexperiente com roçadeira, então, pessoal, uns 3 hectares aí dá para você manter, tá certo? Isso aqui é a minha perspectiva, analisando o nosso caso, toda a nossa experiência que nós já tivemos aqui no plantio, tá? Agora, claro também, pessoal, que vai depender de como é a sua área. A nossa aqui, por exemplo, é um pasto, a gente tem um solo todo coberto de pasto, entendeu? Se você tiver, por exemplo, um solo todo coberto de poeirária, ou o seu plantio for uma chácara que você está plantando realmente no meio da mata, não é um campo aberto, ou então você está fazendo um plantio dentro de uma área de várzea, esses aí são alguns complicadores, tá, pessoal? A poeirária é uma planta rasteira, pessoal, que ela inclusive sobe no açaí, ela trepa no açaí muito rápido, então é um manejo que tem que ser muito intenso de monitoramento dessa poeirária. Muita gente gosta de trabalhar com ela porque ela forma uma cobertura bacana. E se eu não estou enganado, ela trabalha também com fixação de nitrogênio no solo. Mas assim, ela tem que ter um monitoramento muito intenso. Então, esses outros agravantes, vamos dizer assim, que intensificam mais o manejo, eles podem exigir também mais trabalho. E aí, para uma pessoa só, nessas condições que eu falei, pode ser interessante plantar um pouco menos, tá? Porque você vai ter condições de manejo mais difíceis, vamos dizer assim. Beleza, então isso aqui, pessoal, que eu tô falando para vocês é mais ou menos uma média, uma estimativa que eu tô tirando aqui, analisando nossa situação. Ah, Ricardo, mas eu toco 10 hectares sozinho. Ah, Ricardo, mas eu não dou conta de tocar 5 hectares, eu só dou conta de tocar 2 hectares. Pessoal, vai ter essa variação, tá bom? É como eu falei para vocês, isso vai muito de produtor para produtor. Mas olhando nossa experiência aqui, com o nosso manejo e tudo mais, que vocês podem acompanhar todos os detalhes aqui no canal, fazendo o que a gente faz, a gente acredita que um funcionário tocando sozinho, ou você mesmo tocando sozinho, nessa média aí, com essas condições que eu falei, é possível você tocar um plantio e ter um sucesso, tá bom? Mas calma que não é só isso que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar também, pessoal, tô andando aqui pelo plantio, olhando nossa irrigação, como é que tá, fazendo um monitoramento aqui. Mas calma, que não é só isso que a gente tem que analisar. Beleza, falei da mão de obra. Agora a gente tem que analisar outro detalhe, irrigação. Tá certo, pessoal? Se você vai plantar o seu açaí em terra firme e vai precisar de irrigação, é o seguinte, pessoal. Plante o que você consegue irrigar, tá certo? Plante o que você consegue irrigar. Tem que ser essa a lógica. Ah, Ricardo, eu tenho aqui uma área de 10 hectares, mas o investimento de irrigação é alto. Eu só tenho dinheiro para irrigar 2 hectares. Plante os 2 hectares. Não plante mais do que isso se você está numa área de terra firme, porque assim, pessoal, para o açaí em terra firme, para você atingir realmente, alcançar todo o potencial que as cultivares da Embrapa, por exemplo, que são desenvolvidas para a terra firme, conseguem oferecer, a irrigação ela é um dos pontos fundamentais, é um dos pré-requisitos para isso, tá certo? Então, se você não tiver irrigação, você não tem como tomar como base o potencial das cultivares que a Embrapa determina, tá bom? Fora isso, pessoal, o risco de você plantar açaí em terra firme sem irrigação é muito alto. É possível fazer um plantio sem irrigação? É possível,
Mas aí o que acontece? O risco é muito elevado. Um período de El Niño, como nós tivemos aí nos últimos 2 anos, esse ano mesmo aqui, a gente está há praticamente aí 2 meses sem chuva, mais de 1 mês e pouco. Teve uma chuvinha de 5 milímetros no meio desse período, mas estavam 45 dias sem chover. E a gente está no Nordeste do Pará, que é uma das regiões que mais chove no Brasil. Então, numa situação dessas, num imprevisto desse, vamos dizer assim, numa mudança climática como teve, você realmente fica muito exposto, você fica muito vulnerável, tá certo? E teve muita gente que perdeu plantio grande de açaí porque não tinha irrigação, ou seja, a pessoa passou tanto tempo lá produzindo sem irrigação e tudo mais, dando tudo certo, quando veio esse período agora de seca braba, por causa do El Niño, de calor intenso, perdeu o plantio. Então, pessoal, é possível você plantar sem irrigação? Mas você tem que ter noção de que você vai se expor muito a um risco e esse risco pode comprometer muito o seu projeto. Então, minha recomendação, plante o que você consegue irrigar, certo? Perfeito, então agora a gente já sabe que mão de obra determina isso, orçamento para poder fazer a irrigação determina isso. O que mais determina isso, Ricardo? É o seguinte, pessoal, a gente tem sempre que entender que poucas plantas bem cuidadas ainda é melhor do que muitas plantas mal cuidadas, tá bom? Plantas bem cuidadas, pessoal, que eu quero dizer, é você ter um cronograma de adubação em dia, você fazer os manejos direitinho do seu plantio, né? Você comprar mudas ou produzir mudas de boa qualidade, tá? Enfim, então tudo isso vai influenciar na qualidade da sua planta, na saúde dela e no desempenho dela no campo. Só que isso, pessoal, está atrelado a custos, tá? Você vai ter custo com a adubação, você vai ter custo com a manutenção do seu plantio, com as roçagens, com, vamos dizer, em alguns casos, com aplicações de defensivos, com infraestrutura, né? Às vezes você precisa guardar fertilizante, guardar defensivos, trabalhar um fertilizante, um adubo orgânico para transformar num composto orgânico, enfim. Então você tem aí custos de produção, tá certo? E o que acontece nesse caso aqui, pessoal? Se você não tiver um orçamento preparado para esses custos de produção, né? Se você, meu orçamento é limitado. Se eu plantar muito mais do que isso, eu não vou conseguir fazer um manejo adequado para minhas plantas. Não plante além do que o seu orçamento prevê, tá bom? Para que você consiga fazer os cronogramas adequados e tocar seu plantio do jeito certo, tá bom? Vamos dar um exemplo aqui, pessoal, para ficar um pouco mais didático isso aqui, porque eu acho que pode ter ficado muito vago essa explicação. Vamos dizer o seguinte, vamos dar um número aqui fictício, eu tenho, dizer assim, 50 mil reais no ano para gastar com o meu plantio. Tenho 50 mil reais no ano, quase aí 5 mil reais por mês, 4 mil reais por mês mais ou menos. Então eu tenho 50 mil reais para gastar no ano com o meu plantio. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou escolher uma área ou uma quantidade de plantas que eu consiga cuidar bem delas durante esse ano, ou seja, se eu consigo fazer a adubação completa delas, tanto a orgânica quanto a mineral, quanto tudo, eu consigo pagar a mão de obra para poder fazer a roçagem, consigo aí fazer minha irrigação, consigo fazer o meu manejo completo delas com esses 50 mil reais. Eu tenho que pensar dessa forma. Não adianta nada eu falar o seguinte, eu vou plantar aqui 10 mil plantas e vou ver lá o que vai dar no meu orçamento. Vou tentar ajustar o orçamento de qualquer jeito. Você acaba se complicando, tá, pessoal? Você acaba se complicando nisso aí, porque muito provavelmente, se você não tiver esse controle de orçamento, você vai fazer um manejo inadequado, um manejo incompleto, e esse manejo incompleto vai atrapalhar produção, precocidade, vingamento, desenvolvimento das suas mudas. E aí é prejuízo em dobro, porque você já gastou dinheiro e não teve resultado. Então você acabou tendo um prejuízo na hora de comprar e de manter e um prejuízo na hora de ter o resultado de volta. Tá bom que você estava esperando alguma coisa e não veio. Então tem que encaixar essa quantidade no orçamento disponível para você. Mas considerando que você vai trabalhar com um manejo adequado, porque plantas boas vão dar bons resultados, tá bom? Plantas ruins, pessoal, não vão dar um resultado ruim, elas podem nem dar resultado,
tá certo? Você pode acabar perdendo as suas plantas, perdendo seu plantio, você pode acabar nem tendo lucro, você pode acabar tendo prejuízo realmente. Isso não é bom resultado, isso é não ter resultado, tá bom? Agora, pessoal, deixa eu dar uma dica para vocês aqui que pode mudar o cenário, tá certo? Ele é, vamos dizer assim, é um passo atrás que você vai dar para depois seguir 2 para frente. É o seguinte, muitas das vezes, pessoal, o que compensa? Vamos dizer o seguinte, eu tenho a capacidade, olhando tudo isso que eu falei para vocês, vamos dar um exemplo aqui, né? Olhando todos esses cenários que eu falei para vocês, analisei, vi o seguinte, eu, produtor rural, consigo manter 5 hectares de açaí tranquilamente com tudo isso que o Ricardo falou nessa análise que eu tenho que fazer. Beleza. Muitas vezes, pessoal, vale a pena o quê? Vale a pena você plantar, vamos supor, 3 hectares desses 5 de açaí e os outros 2, pessoal, você fazer um consórcio ou fazer um plantio separado, tá certo? Consórcio é porque é forma de falar, mas você pode fazer um plantio separado de alguma outra cultura que vai trazer resultados financeiros para você, para que você consiga, por exemplo, juntar um caixa para completar esses 2 hectares que estavam faltando com o investimento que você recebeu, com uma receita que você recebeu do seu próprio plantio, tá certo? Então, muitas vezes você consegue dar esse passo atrás, de pô, vou plantar menos do que eu posso, certo? Vai acabar atrasando um pouco minha produção. No entanto, o investimento que eu vou fazer para poder expandir novamente, já vai ser a própria terra que pagou. Então, às vezes, compensa isso. Às vezes você pode analisar todas as situações e, pô, eu dou conta de plantar X, mas eu vou plantar um pouco menos que X, porque eu vou usar a minha terra já para poder bancar os custos desses 3 anos que o açaí vai demorar para produzir. Aí depois o açaí vai começar a produzir, você já vai ter uma receita do açaí e você conseguiu manter ele junto com a sua terra, tá certo? Isso é uma coisa, pessoal, que eu dou essa dica porque, assim, sinceramente falando para vocês, nós não fizemos isso no começo, tá certo? Nós fizemos isso aí, pô, 2 anos depois que a gente já tinha um açaí plantado. E é um dos nossos maiores arrependimentos. Então eu passo para vocês isso porque se a gente tivesse feito o plantio do maracujá, por exemplo, o plantio de acerola, antes, logo no início, se alguém tivesse falado isso pra gente, a gente teria feito um manejo muito melhor, com muito menos aperto e menos sacrifícios do que a gente faz hoje, tá bom? Então, essa aqui é uma dica que eu tô dando pra vocês, que pode ajudar bastante nessa questão de quantas plantas começar, que às vezes pode ser interessante. Você tem que lembrar sempre que a janela do açaí é uma janela de médio e longo prazo, então não é só 1 ano, você vai ter que arcar aí 3 anos, até 4 anos, dependendo da situação, para poder recuperar o investimento que você colocou, tá certo? Então, é um tempo considerável, um tempo longo, quando a gente está falando ainda mais de Brasil, que a gente tem muita coisa variando com o dólar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e fazer com que o nosso próprio projeto já comece a se pagar. E os consórcios ou culturas temporárias que a gente pode colocar ajudam nisso aí. Pessoal, quem perdeu a chance de se inscrever lá no início, aproveita agora que eu estou fazendo a segunda chamada, a última chamada para você se inscrever no canal, deixar seu like e deixar aquele comentário que a gente está chegando no finzinho. Então, deixa aquele comentário para saber de qual região você é, o que você está plantando, se você está querendo começar no açaí ou não, tá certo? Aqui embaixo nos links, no comentário fixado e na descrição vai ter link para os nossos e-books de produção de açaí. Nós temos link de produção de mudas, link de adubação, então você pode adquirir seus e-books. Você pode também fazer parte do clube de membros, para você ter acesso a conteúdos exclusivos, o grupo no WhatsApp com a gente e mais conteúdos ainda de cursos e e-books através do nosso clube de membros, tá bom? Eu sei que, pessoal, que esse vídeo aqui pode ser um pouco polêmico, vai ter gente discordando de mim, mas assim, o que eu passo para vocês aqui, pessoal, é fruto da nossa experiência, tá certo? Eu sei que vai ter gente que pode ter experiências diferentes, tá certo? Mas eu não posso falar alguma coisa que nós não passamos, que nós não vivemos, tá certo? Então, fique à vontade para comentar se você discorda de alguma coisa, tá bom? A gente pode discutir aqui embaixo, conversar e tudo mais. Mas isso aqui foi meus 10 centavos, tá, pessoal? Espero ajudar bastante vocês aí com o projeto de vocês. Show de bola? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente vê no próximo vídeo e até lá.